Melhor do que perdoar é não se ofender. A importância do perdão. A questão do perdão é um tema de grande destaque nos ensinamentos religiosos e espirituais. Recentemente, também ganhou atenção no campo da saúde mental e emocional. Estudos sugerem que quando guardamos em nosso íntimo sentimentos como mágoa, ressentimento, culpa e outros estados negativos, nossa saúde física e mental é diretamente afetada. Isso ocorre porque essas emoções prejudicam o sistema imunológico, tornando-nos mais vulneráveis a doenças e desordens emocionais. Cada vez que revivemos uma ofensa, nos desconectamos da paz interior e geramos um estado de sofrimento constante. Essa dor pode manifestar-se de várias maneiras, incluindo ansiedade, depressão e até doenças psicossomáticas. O desafio de esquecer a ofensa. Muitas vezes ouvimos a recomendação de que para perdoar verdadeiramente é necessário esquecer a ofensa. No entanto, essa ideia não é realista. As experiências que vivemos, sejam boas ou ruins, não podem ser apagadas da nossa memória e, de fato, não devem ser. Elas são parte essencial do nosso aprendizado. Não aprendemos apenas com os nossos acertos, mas também com nossos erros e com as dificuldades que enfrentamos. Assim, ao invés de tentar esquecer, o mais importante é ressignificar a experiência. Não é o ato de esquecer que nos liberta, mas o ato de transformar o significado daquilo que nos feriu. Por que guardamos as ofensas? Muitas vezes esse comportamento é atribuído ao orgulho. Contudo, o orgulho não é o principal motivo pelo qual nos apegamos às ofensas. A verdadeira razão é o desejo de revidar, de vingar o dano que acreditamos ter sofrido. Em essência, a mágoa muitas vezes é alimentada por um desejo inconsciente de justiça pessoal, uma tentativa de fazer o outro pagar pelo que fez. Esse revide pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas escolhem confrontar diretamente o agressor, respondendo com agressão física ou verbal. De maneira mais sutil, espalham boatos ou calúnias, tentando prejudicar a imagem daquele que as ofendeu. Em muitos casos, o revide ocorre em silêncio, com a pessoa alimentando pensamentos de ódio e ressentimento, vibrando negativamente contra o outro. Essa atitude de vingança pode se expressar até mesmo de forma disfarçada. Às vezes, a pessoa se coloca no papel de vítima, constantemente falando sobre o que aconteceu, buscando a compaixão dos outros e reforçando a própria dor. Esse comportamento, longe de aliviar o sofrimento, apenas prolonga o ciclo de negatividade e angústia. A armadilha da vingança e seus efeitos. Quando mantemos um propósito de vingança, ainda que seja sutil, ficamos presos a um ciclo de emoções negativas que apenas nos prejudicam. É importante lembrar que o revide, seja ele de qual natureza for, não resolve o problema. Pelo contrário, pode intensificar o conflito e criar mais sofrimento. Se uma agressão for respondida com outra, o ciclo de dor e violência se perpetua e as consequências podem ser imprevisíveis. Além disso, abrigar sentimentos negativos em nosso íntimo afeta diretamente nossa saúde. Emoções como raiva e ódio liberam hormônios de estresse no corpo, como o cortisol, que a longo prazo enfraquece o sistema imunológico e aumenta o risco de doenças cardiovasculares, problemas digestivos e distúrbios do sono. Nutrir sentimento de vingança e mágoa é como ingerir um veneno e esperar que o outro sofra. Escolha da reação ao estímulo. Acreditamos que a ofensa é automática, que ela ocorre diretamente como uma reação ao que o outro faz. No entanto, isso é um equívoco. Entre o estímulo que recebemos e a nossa reação a ele,
existe um espaço onde podemos fazer escolhas. Nesse intervalo, podemos decidir como vamos interpretar o que aconteceu e que significado vamos atribuir ao ocorrido. Um exemplo simples ilustra essa ideia. Imagine que alguém chute sua canela. Se for um adulto, é provável que você reaja com raiva ou indignação. Mas se for uma criança que o faz, sua reação provavelmente será diferente. Embora o estímulo seja o mesmo, o chute, a reação muda porque o significado que você atribui à ação é diferente. Isso mostra que a ofensa não está no ato em si, mas no significado que damos a ele. Construindo a habilidade de não se ofender. A verdadeira habilidade não é perdoar, mas sim não se ofender. Não é fácil, mas é possível. A ofensa é algo que nós mesmos criamos ao dar um significado negativo a um acontecimento. Quando aprendemos a não atribuir significado que nos causem sofrimento, estamos no caminho de não nos ofendermos. Para alcançar esse estado, precisamos exercitar a autocompreensão e a autoconsciência. É um processo contínuo de aprendizado, em que nos tornamos mais atentos aos nossos sentimentos e às reações automáticas que costumamos ter. Quanto mais conscientes estamos desse espaço entre estímulo e reação, mais capazes nos tornamos de evitar a ofensa. O perdão e responsabilidade. Suponha que você tenha causado algum dano a alguém e decide pedir perdão. Mesmo que a pessoa aceite o seu pedido e o perdoe, o erro cometido não estará completamente resolvido até que você assuma a responsabilidade por suas ações e busque reparar o dano. Assumir responsabilidade significa agir para corrigir o erro, não apenas pedir desculpas. Muitas vezes, a reparação não é possível diretamente com a pessoa ofendida, mas pode ser feita através de ações positivas que beneficiem o próximo. Isso está em conformidade com o ensinamento de Jesus sobre amar o próximo. Quando agimos de maneira responsável, não estamos apenas buscando o perdão dos outros, mas também a paz interior e a correção de nossos próprios erros. Devemos perdoar quem nos pede perdão? Diante dessa questão, a resposta é sim. Mesmo que já tenhamos incorporado em nossa vida a ideia de que o ideal é não se ofender, a ofensa ainda pode prevalecer segundo o entendimento do ofensor. Por isso, aceitar o pedido de perdão é a atitude correta. Devemos pedir perdão? Se alguém se sente ofendido por algo que fizemos, ou mesmo por algo que acredita que tenhamos feito, e percebemos que o relacionamento pode ser fortalecido por um pedido de perdão, devemos fazê-lo. Mesmo que saibamos que não houve de fato uma ofensa, o ato de pedir perdão pode beneficiar a outra pessoa, ajudando-a a se libertar de sentimentos negativos que carrega em seu íntimo. Ressignificar ofensas. Quando compreendemos que ninguém tem o poder de nos ofender, percebemos que a ofensa é, na verdade, o resultado do significado que atribuímos às ações ou omissões dos outros em relação a nós. A partir dessa perspectiva, entendemos que, em vez de perdoar, o ideal é não se deixar ofender. No entanto, ao abraçarmos essa transformação, é possível que ainda existam ofensas que foram profundamente abrigadas em nosso íntimo. Nesse caso, o caminho é ressignificar essas ofensas. Podemos visualizar a ofensa como se estivesse acontecendo no presente e conscientemente atribuir a ela um novo significado que nos liberte. Esse processo de ressignificação é o que nos permite transformar e curar essas mágoas. A escolha de viver sem ofensas. Melhor do que perdoar é não se ofender, nos leva a uma compreensão mais profunda sobre como viver de maneira mais leve e saudável.
Ao aprender não internalizar mágoas, ressentimentos ou ódio, damos um grande passo em direção à liberdade emocional. Isso não significa ser passivo diante das agressões ou das injustiças. Pelo contrário, devemos tomar atitudes quando necessário, mas sem carregar o peso emocional. A verdadeira força está em saber que, enquanto não podemos controlar o que os outros fazem, temos total controle sobre como reagimos e como escolhemos viver após o incidente. Por fim, devemos lembrar que, ao cultivar a capacidade de não se ofender, estamos protegendo nossa saúde mental, emocional e física. É um processo de crescimento contínuo que requer prática, reflexão e, acima de tudo, uma escolha consciente de viver com paz e harmonia. Perdoar é importante, mas viver sem se ofender é ainda mais transformador.